Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos aqui estão felizes, assim, estão apaixonados por Jesus? Tem alguém que é apaixonado por Jesus, assim? Então você pode olhar para cima, assim, como já está olhando assim para o rosto dele, diga para ele, faça uma declaração de amor para Jesus, faça uma declaração de amor. Te amo, Jesus, te amamos, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como é bom estar aqui com os irmãos. Eu não saio muito para ministrar fora, irmãos, porque sou pastor de igreja local. O pastor Carlos Jó sabe o que é isso, né? Pastor Edson. Então a gente tem sempre uma demanda muito grande de coisas a resolver, de eventos. Eu estava compartilhando com o pastor Carlos aqui que nós entramos essa semana num propósito, pastor Edson, de 40 dias de jejum e oração lá na igreja. Começamos quarta-feira, campanha que o pastor Edson Queiroz, lá de São Paulo, organiza, tem um livro devocional todo dia, e vamos terminar, dia 7 de setembro, a gente vai terminar com o aniversário da nossa igreja, que vamos completar 8 anos que iniciamos ali o trabalho na comunidade da Fé Cristã Zona Sul, ali no Cambeba, e desde já Deus tem nos dado mais 3 igrejas filhas, uma na Calcaia, está aqui o Fábio, que é o diácono, é quem dirige e pastoreia a nossa igreja na Calcaia, tem aqui também no Antônio Bezerra, aqui em Tino Cunha, e temos uma igreja também começando um trabalho lá no sertão. Há 2 anos nós estamos nessa luta no sertão de Jaguaretama, ficar 250 quilômetros, e tem um grupo de obreiros que vão de 15 dias fazer culto lá. Se Deus quiser, daqui a 15 dias eu vou fazer um batismo, o primeiro batismo lá, com 8 cristãos, pessoas que se decidiram por Cristo. Estamos pedindo ao Senhor recurso, queremos fazer a obra, mas o recurso é pequeno e vamos fazendo de acordo com a bênção de Deus nas nossas vidas, porque o importante é obedecer, né? Diga para o seu irmão, o importante é obedecer. Tem muitas desculpas, nós temos crente, olha, crente é bicho bom para arranjar desculpa, né? Então a gente arranja desculpa quando está orando, a gente arranja desculpa quando chega para o pastor para confessar um pecado, né? Já chega contando a desculpa, né? Pastor, o senhor sabe que todo mundo peca, né? Pois é, até o senhor peca, né, pastor? Depois eu pequei. Então, não pega pesado comigo, não. O cara chega contando desculpa. O marido para a esposa, então, lá na Zona Sul. Aqui eu sei que na Gileade aqui não tem esse negócio, né? Lá no pessoal lá da Zona Sul, do Cambeba, que tem esse negócio. Mas aqui eu sei que tem homens de Deus fiéis ao Senhor, que amam a Jesus acima de tudo e que estamos buscando obedecer a Deus com toda força, com toda alegria, até chegar no céu. Nós vamos chegar lá, amém? Vamos chegar lá no céu. E é um prazer grande estar aqui com os irmãos. Eu já passei muitas vezes aqui em frente, um desejo de conhecer essa igreja, né? E hoje eu tive a oportunidade de ser convidado pelo irmão Afrânio. O irmão Afrânio, eu não sei se o pastor dele sabe, mas o irmão Afrânio é um artista, né? Ele é um artista, ele participa conosco dos encontros de casais, né? Trabalha com a gente, eu sei que ele trabalha em outros encontros também, eu não posso nem falar, mas lá ele faz uma peça teatral assim, que olha, um negócio assim sério, né? Como é que é o nome lá da peça? Esqueci eu. O teu nome lá na peça? Não, mas o teu nome lá na peça, como é que chama? É o Ceará, né? Aí ele entra assim, irmãos, é uma graça muito grande. Eu quero agradecer desde já o apoio do pastor por liberar seus membros quando vão servir conosco lá no encontro de casais com Cristo na comunidade. Que Deus abençoe todos vocês. Meus queridos, o texto bíblico de hoje é 1 Coríntios, capítulo 12 e o verso 6, que é esse texto que está nos norteando, né? Eu não fico muito preso assim ao texto base muitas vezes, mas pego como norte, porque eu sei que vão pregar mais 2 pregadores também. 1 Coríntios, capítulo 12 e versículo 6. Desde já eu quero dizer aos irmãos que eu não sou pregador, eu sou pastor de igreja local. E alguns irmãos vêm quando se empolgam comigo, a gente pregando na igreja, que não a gente prega na igreja da gente, a gente prega bem à vontade, né? A gente fica tranquilo, é muito mais. Eu já me melhorei muito, né? Eu tremia muito, hoje eu estou mais tranquilo. Mas quando a gente sai a pregar na igreja, né? Das pessoas, principalmente quando é a primeira vez, a gente não sabe qual é a expectativa das pessoas. De repente alguém diz: rapaz, vem aí, um conferencista, Jesus amado, eu vou me esconder aqui, não dá nem para se esconder porque o púlpito aqui é transparente. Mas eu quero dizer para vocês que eu sou só um servo de Deus. Chego aqui humildemente para chegar. Eu sei que a aparência engana, porque a gente é muito bonito e às vezes isso as pessoas esperam receber muito da gente, mas não se iluda com essa aparência, com esse rosto bonitinho não, tá? Realmente eu sou apenas um servo, eu gosto de servir a igreja, gosto de ter comunhão com os irmãos,
gosto de compartilhar com a igreja, gosto de estar com os pastores da cidade. Ano passado fui convidado para estar na convenção da Gileade, que aconteceu no hotel, lá, Parque das Fontes. Tremi muito para ministrar para aqueles homens, me senti assim, um leão na cova de Daniéis, né, como diz, e era muito Daniel para pouco leão, e foi uma bênção grande, né? O Senhor nos abençoou e fiz muitas amizades ali, e agradeço a Deus por esse ministério abençoado que Deus tem levantado nessa cidade, da igreja Gileade, que tem sido uma bênção nesse estado, tem sido uma grande bênção. Diz assim um texto sagrado: e há diversas maneiras de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, contudo, é concedida a manifestação do Espírito, com a finalidade de que todos sejam beneficiados. Amém. Senhor, fala conosco, tem misericórdia de mim, Senhor, como instrumento em tuas mãos. Fala a tua igreja, este congresso de homens, que seja uma grande bênção esse final de semana, de despertamento e de avivamento na igreja local, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero também convidar você a abrir comigo em 1 Coríntios capítulo 4, que tem, na verdade, Coríntios é um texto maravilhoso para a igreja local, falando sobre dons, sobre ministério, para liderança, para homens, os homens de Deus. E eu tenho aprendido, irmãos, que Deus tem nos dado dons. Quantos aqui recebeu pelo menos um dom do Espírito Santo? Levante-se a sua mão. Quem recebeu um dom do Espírito Santo? Olha, pelo menos aqui mais da metade da igreja reconhece que recebeu um dom. Agora, se você já aceitou Jesus como seu salvador pessoal, se você já convidou Jesus para morar na sua vida, e você nasceu de novo, teve um novo nascimento, e o Espírito Santo fez de você morada e templo dele, morada dele, eu quero dizer para você que você tem pelo menos um dom espiritual para trabalhar na obra do Senhor. Alguém pode pensar assim: eu, pastor, mas eu não tenho nada não, eu só sei sentar aqui e ouvir. Tem. Você talvez não despertou para esse dom ainda, você talvez não permitiu se lapidar nesse dom, no que Deus tem para fazer na sua vida, mas eu quero dizer para você, Deus não tirou você do mundo para trazer você para dentro da igreja e ficar modelando esses bancos da igreja. Deus tem um propósito na tua vida. Não importa se você é um jovem, não importa se é um adolescente, se é um senhor, se é um ancião, se já está com 150 anos. Deus tem um propósito na tua vida, tem um dom que Ele te deu e Ele quer usar você para a glória dEle e para edificar a igreja local. Agora, você deseja ser usado por Deus? Quantos dessa noite querem ser despertados por Deus para usar o seu dom para a glória dEle? Amém? Então, que Deus responda a sua oração e o seu desejo nessa noite, irmãos. Porque, olha comigo, 1 Coríntios capítulo 4 e o verso 1, diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar, eu vou ler na versão King James, está um pouquinho diferente. Todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados ou despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de todos aqueles que têm essa responsabilidade é que vivam, é que sejam fiéis. Aí Paulo fala, o apóstolo Paulo falando: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, em verdade nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porquanto ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Assim nada julgueis antes da hora devida, aguardai até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz o que está em oculto nas trevas, mas igualmente manifestará as intenções dos corações. Então neste momento, cada pessoa receberá de Deus a sua recompensa. Mais na frente eu continuo esse texto. Irmãos, quando o mundo olha para nós, quando as pessoas deste bairro olham para os homens desta igreja, quando as pessoas, a imprensa, a mídia, os vizinhos, os teólogos, os homens, os intelectuais, olham para nós como igreja, como eles nos veem? Que tipo de homens eles enxergam em nós? Eu estou vendo muitas mulheres aqui. Que tipo de mulheres eles veem na igreja? Eles veem aquele tipo de homem que são os donos da verdade? Ali estão os donos da verdade. Muitas vezes nos enxergam assim. E muitas vezes nós até nos colocamos assim, como o dono da verdade, como sabendo de toda a verdade. E quando um crente acha que sabe muito, sabe demais, a própria Bíblia já censura esse crente.
porque o que nós sabemos, irmãos, é muito pouco. Pastor, mas eu já fiz seminário teológico, eu já fiz mestrado teológico, já li 500 livros, estou indo para o doutorado, eu sei muito, você sabe muito pouco, porque o conhecimento é muito vasto, é um oceano muito grande, e a nossa mente é muito limitada. Então, como diz um teólogo amigo meu, o pastor Júnior Evangelista, ele diz, até quando chegarmos no céu, não vamos conhecer Deus em sua totalidade. Vamos passar a eternidade conhecendo, mergulhando em Deus. Eu quero estar lá, porque vai ser bom demais esse negócio. Meu, porque isso é gostoso, a gente está na presença de Deus, a gente abre a Bíblia. Olha, eu sou crente, irmãos, desde que nasci. Eu sou crente assim, só não nasci na igreja, porque o dia que eu nasci não tinha culto na igreja, mas se tivesse, tinha nascido na igreja. É crente assim de nascer, de ser menino Jesus, menino novo, né? Peça teatral, escola bíblica. Na igreja, eu sou assembleano, na igreja, a gente estava na igreja terça, quinta, sábado, domingo de manhã, domingo à tarde para ensaiar e domingo à noite. Era assim, a igreja era tudo para a gente quando criança, era coisa assim que fazia tudo na igreja, não tinha outro lazer, não tinha outra diversão, não tinha outro canto para ir, era a igreja. E eu tenho 36 anos, irmãos, e eu vou à igreja pelo menos 4 vezes por semana. Quando não estou pregando fora, essa semana, por exemplo, todo dia eu estou na igreja. Amanhã de manhã eu estou lá em Taitinga ministrando aniversário do pastor amigo meu. À noite eu vou estar pregando 2 vezes na igreja, em 2 cultos que nós fazemos aos domingos agora. E eu vou dizer uma coisa para você, quanto mais eu vou conhecer essa palavra, quanto mais eu mergulho nela, quanto mais eu estudo, mais eu chego à conclusão que eu sei muito pouco. Muito pouco. Tem muito para a gente conhecer. Eu não quero nem, eu estou entrando aqui, mas não quero nem entrar nesse lado, eu quero só apenas pensar aqui, como é que as pessoas nos veem? Nos veem como intolerantes, são aqueles que não toleram nada, são aqueles que não conversam com o pecador, são aqueles que não têm paciência com o mundano, não conseguem ouvir a ideia das pessoas. Eles nos veem como divididos, cada um dividido na sua tribo, não se misturam, não se juntam. Como eles te veem? Como um orgulhoso, crente com o nariz empinado, que bota a Bíblia debaixo do braço, pensa que é, né, um desodorante e sai andando pela rua. Ou nos veem como fracos, como pobres, coitados, ou como ignorantes. Aí eu pergunto, quando as pessoas olhavam para Jesus, que tipo de homem elas viam? O que você acha? Pensa agora em Jesus fazendo milagres, em Jesus no Sermão da Montanha, em Jesus com a mulher pecadora, sentado com os publicanos. Pense em Jesus, o Jesus de João 13, do versículo 12, que diz, após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa, voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e Senhor, e estáis certos, pois eu de fato sou. Dessa maneira, se de vós eu sou o Senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que como eu vos fiz, também vós o façais. Qual era a maneira, qual era a forma que o Senhor queria ser visto por aqueles homens? Como o mundo olharia para Jesus e o veria? Como o apóstolo Paulo declarou lá em Filipenses, ele disse que ele foi servo até a morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome acima de todo nome, servo. Algum tempo atrás, essa visão cristã de liderança, essa visão cristã de hombridade, essa visão cristã de vivência, de viver, tem inclusive atingido o meio secular, atingido as grandes empresas. Se você for numa livraria, você vai observar que existem vários livros para o meio corporativo, para as empresas, para líderes, escritos por homens, talvez não crentes, mas influenciados pelo cristianismo, falando sobre liderança servidora. Olha que coisa maravilhosa! Mostrando que o líder, aquele líder, o empresário, o gerente, quem comanda a equipe, tem que desenvolver, ser servo, um coração de servo. Sabe, quando nós falamos de dons, nós não juntamos muitas vezes a palavra dons com a palavra servo. Principalmente nós pentecostais, usamos a palavra dons, o carisma, o charisma, o presente de Deus, e aquilo muitas vezes nos envaidece. Receber dons de Deus, ou ter
dois, três, quatro, ou ter dons daqueles que são, assim, caracteristicamente sobrenaturais, como de profecia, falar em línguas, ter visões, ter dom de discernimento de línguas. Isso pode levar um homem a uma vaidade de dons. Agora nós temos que entender para quem o Espírito Santo está entregando esses dons. Para quem? Para a igreja. Mas que característica dessa igreja? Uma igreja de servos. Uma igreja de servos. Quando nós falamos de dons e um só Espírito, estamos entendendo que se Deus me deu dons e eu vou usá-los para a glória dele, a melhor forma de utilizar os dons, as habilidades, os talentos que o Senhor me deu, a experiência, a maturidade, é usando com um coração de servo. Porque os dons do Espírito, com um coração orgulhoso, vai gerar uma geração luciferiana. Vai gerar homens vaidosos e orgulhosos que vão querer não ouvir a Deus, mas ocupar o lugar de Deus. Que não vão querer estar com Deus em oração, que não vão querer se render à palavra de Deus, mas que vão querer falar por Deus. E sabe o que a nossa sociedade precisa? De homens cheios do Espírito Santo, que tenham dons do Espírito na sua vida, mas que tenham corações de servos, para que Cristo apareça e eles diminuam. Você pode perguntar, se você tiver liberdade, ao irmão que está ao seu lado, pergunte assim para ele assim, me diga uma característica positiva que você vê na minha vida, no meu ministério. Pode perguntar a pessoa que está do seu lado aí? Compartilhe com ela. 1 minuto para você, para lhe ajudar. Eu gosto que a mensagem seja prática. Se não for prática, se esquece. Diga uma característica positiva que você vê no meu ministério. Disse aí já? Muito bem. Agora uma mais difícil. Pergunte a ele assim, uma característica negativa que você vê em mim. Eita Deus. A esposa está aproveitando agora. Sabe, irmãos, nós estamos sendo formados por Deus, nós estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 diz assim: portanto, todas as pessoas devem nos considerar como servos, ministros. Vamos à palavra ministro, né, que é a palavra que está na maioria das traduções aí. Ministros de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Irmãos, eu fui estudar essa palavra porque eu achei curioso o seguinte: por que existem esses dois adjetivos na mesma sentença aqui, na mesma frase? Ministros e dispenseiros. A palavra significa a mesma coisa, servos. Resumindo, ela significa servos. Só que tem uma diferençazinha básica. Diferença básica. A palavra ministro no grego é a palavra UPDT. Diga comigo, UPDT. UPDT. Não é o partido político não, tá? UPDT. Que do grego, no literal, essa palavra significa, sabe o quê? Remador de baixo. Essa palavra UPDT era usada para aqueles homens que eram condenados à morte, que eram vendidos como escravo. Eles então eram levados para aqueles navios negreiros, aqueles navios de escravos, escravagistas, e eles ficavam naqueles navios, haviam degraus, haviam níveis, andares diferentes, e ali eles eram colocados, quanto mais fraco, mais para baixo, quanto mais condenado, quanto mais perto de morrer, lá para o final, lá para baixo. E aqueles escravos não tinham nome, ninguém chamava escravo por nome. Escravo não tem nome, irmão. Servo não tem nome, não chamava por nome. Era o escravo, estava lá, era o PDT, era o escravo do último porão.
essa palavra ministro, que é tão bonita, tem tudo a ver com os ministros da nossa república, entendeu? Parece, né? Uma coisa assim com a outra, né? Remadores do último porão, nossos ministros. A palavra que nós achamos bonitos para chamar também conosco como servos de Deus, essa palavra é o escravo lá debaixo do último porão, remando até morrer. Ele remava até morrer. Quando morria, era pego ali e lançado no mar. Não tinha lápide, não tinha uma celebração, não tinha caixão, não tinha direito a nada. Meu Deus. Foi o próprio Deus que falou também com o apóstolo Paulo. Quando chamou o apóstolo Paulo, lá em Atos 26 e 16 está lá, quando chama o apóstolo Paulo para a obra, ele usa a palavra ministro. Te escolhi para ser um PDT, Paulo. Paulo, eu vou te tirar dessa posição alta, no meio desses fariseus, tu queres aí um alto nível no meio dos judeus, reconhecido, cheio de moral, eu vou te tirar dessa posição alta de grande liderança e de reconhecimento, vou te fazer um escravo meu, um PDT, um lá do último porão, mas para a minha glória. Eu quero dizer para você, querido, que talvez é um grande empresário do portão para fora, talvez para você que é um grande intelectual do portão para fora, talvez para você que tem grandes riquezas, grande inteligência, grande capacidade teológica de conhecimento ou qualquer outra coisa, mas eu quero dizer que no reino de Deus, você foi chamado para ser um UPDT, servo. Essa expressão era própria dos escravos condenados à morte, que remavam até morrer. Como servos, a quem você pertence? E como nós estamos servindo ao nosso Senhor? O escravo não tem posses, o escravo não toma decisões, o escravo não tem sobrenome, o escravo não pertence a si mesmo. Deus já usou alguma situação para provar se você era um servo dele? Não se preocupe, Deus vai te provar, para saber se o teu coração é coração de servo, ou é coração de Lúcifer, é coração de quem se rende, de que está crucificado, ou é um coração de que quem está sentado no trono do teu coração é você e Jesus é que está na cruz? Mas tem a segunda palavra. A primeira palavra aí é ministro. Depois ele diz despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra dispenseiros é a palavra oikoinomos. Ministros, o PDTs, despenseiros no grego, oikoinomos. Significa servo administrador, mordomo da casa. Já é diferente, irmão. Não é aquele cara do último porão. É um servo, é um escravo também, mas agora é um administrador, é um mordomo. Esse aqui é alguém que tem autoridade sobre os servos de uma família para designar as suas tarefas, as suas porções de alimentos. Ele também é escravo, mas agora ele ocupa uma posição de liderança. Quem ocupou essa mesma posição foi José no Egito, era escravo, e ocupou uma posição de liderança lá na casa de Potifar. Ou o Eliezer de Abraão, que também era esse servo administrador. Paulo ensina a Tito no capítulo 1, no versículo 7, que ele está ali como dispenseiro, como um servo de Deus, mas colocado para administrar, para cuidar dos outros servos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, Pedro também nos chama de dispenseiros de Cristo. Do que nós cuidamos, irmãos, como servos? Nós cuidamos das coisas de Deus, nós cuidamos da obra do Senhor. Algumas vezes, como ministros, estamos lá embaixo do último porão, e outras vezes, Deus nos coloca uma posiçãozinha acima, para liderar as pessoas, para cuidar dos outros, para organizar a sua obra. Mas não importa se você está lá em cima no barco, ajudando o dono dos escravos, você também é escravo, ou se você está lá embaixo remando, todos somos escravos de Cristo, pertencemos a Cristo. Nós cuidamos da obra do Senhor, do ministério, do espalhar o Evangelho,
de manter a unidade, é nossa responsabilidade proclamar a palavra, é nossa responsabilidade promover a ceia de Cristo, a comunhão do corpo, participando de um só corpo. O que você, homem, tem administrado para Deus hoje? O que você está administrando para Deus hoje? Irmãos, eu desde cedo busquei ter muito cuidado com o meu ministério. Sou consagrado pastor há uns 10 anos, porque eu pensava assim, é muito fácil um jovem se orgulhar da sua posição, de falar algo e as pessoas obedecerem, de usar aquele local que Deus o coloca para fins, às vezes nem errados, mas fins que não seria devido, éticos. E o temor tem que estar no coração do homem de Deus. Mas também não é só do pastor, é do pai de família. É do pai de família que sabe que ele é o cabeça do lar e que a mulher tem que ser submissa. Ele tem que ter consciência que ele vai prestar contas a Deus da administração do seu lar. É do pai que vai cuidar dos seus filhos e como trata os filhos e como pode estar usando os filhos. É do patrão que ralou para conseguir sua empresa, com muito dinheiro, ganhou, e está lá batalhando, e pensa que é dele o que ele tem. Ele vai prestar contas de como ele trata seus funcionários. É da dona de casa que recebeu, foi incumbida de cuidar do lar e tem uma empregada doméstica, e ela vai prestar contas de como ela cuida da empregada doméstica. Quantos estão entendendo, irmãos? Em muitos momentos nós estamos ali, alguém nos liderando. Todo mundo é liderado e lidera. Todo mundo é influenciado e influencia. E muitas vezes quando eu estou só mandando na igreja, né? Ó, faça aquilo ali, faça aquilo ali, faça aquilo ali. Delegando, a palavra mais bonita. Algumas vezes eu digo, rapaz, eu estou bem desviado, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, eu vou lá para o templo. Eu vou organizar as cadeiras, eu gosto muito de organizar as cadeiras na igreja. Deixar ela bem organizadinha assim, bem cri-cri com as cadeiras. Aí fico lá arrumando as cadeiras, colocando no canto. Fico assim, me dá um coração de servo. Não deixa eu perder o temor de servo, de dispenseiro e de ministro. Algumas vezes estamos limpando, tem gente para fazer o serviço lá na igreja hoje, mas vamos lá, pega o peso. Estamos montando um encontro de casais, a gente está lá carregando nas costas lá o material, quem carrega é a gente para guardar no canto, e a costa dói, depois de ter ministrado no domingo à noite, ter ganho vidas para Jesus, mas quando termina, diga, eu não posso me vaidecer com isso, eu tenho que ir lá com meus irmãos também. Esse é um marido, irmãos, que chega em casa, cansado muitas vezes, mas que algumas vezes vai varrer a casa. Não, meu, hoje quem vai varrer a casa sou eu. Eita Deus do mistério. Eita, pai. É quando o pai se sai da sua posição de pai e chega para o filho e reconhece que errou e pede perdão. Eu tenho que caminhar, porque eu vou terminar aqui. O que você está administrando para Deus? Como você está administrando? Que tipo de dispenseiro você tem sido? O que você tem feito com os dons que Deus tem lhe entregue? Parênteses aqui, não tem nada a ver com os irmãos, sei que os músicos aqui são maravilhosos, mas lá na Zona Sul, os músicos assim são meio vaidosos na minha igreja, sabe? São meio vaidosos. Irmão, todo ano tem um problema, todo ano não, assim, 3 em 3 meses tem um problema. Quando tem um problema, eu digo que tem alguma coisa errada, né? 3 em 3 meses tem um probleminha. Aqui certamente não existe isso, mas lá, meu irmão, e a gente tem que trabalhar isso, tratar isso, conversar, ter paciência. Eu já peguei pessoas dizendo assim, pastor, eu vou sair do ministério de louvor. Por quê, irmão? Não, porque eu acho que acabou meu tempo aqui. Ou então nos ajudar na logística, que lá na igreja quem limpa a igreja são os obreiros, né? Os obreiros. Todo domingo a limpeza é dos obreiros. Na semana tem gente para limpar, mas no domingo os obreiros.
Então vamos ajudar, chega aqui 3 horas da tarde para a gente limpar a igreja, varrer para os banheiros e tudo. Não, pastor, não vou enterrar o meu dom é de cantar. Sabe, irmãos? Aí sabe o que acontece? Ela vai sair da igreja, porque na igreja só tem um ministério de louvor. Aí sai da igreja. Ou pessoas que se entristeceram com algo, enterra o seu instrumento ali, porque está chateado com o líder, porque o pastor deu uma palavra dura, porque ninguém não saiu no telão na igreja, no culto de aniversário. Vou mais não. Que tipo de dispenseiros nós temos sido de Cristo, irmãos? Como temos cuidado dos dons que Ele tem nos dado, do tempo, das oportunidades. Sabe, o apóstolo Paulo vai nos dar aqui uma primeira característica necessária. Se você quer ser um líder servidor de acordo com o coração de Deus, se você quer ser mais parecido com Jesus, onde estão os homens aqui, da glória a Deus? Meu Deus do céu, vou perguntar de novo aqui, irmão, porque o congresso é de homem, congresso de macho. Não sei se é o frio, vamos diminuir esse ar-condicionado então aí. Vamos lá. Onde é que estão os homens aqui que são servos de Deus? De glória! Aleluia, agora sim. Sabe qual é a primeira característica que você precisa? Nós precisamos, irmãos. A primeira coisa que nós precisamos, ele diz, ó, versículo 1. Portanto, todas as pessoas devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Ele diz, o que se requer de todos aqueles que são o PDTs e são oikonomos, o que se requer dos ministros e dos dispenseiros é que eles sejam fiéis. Nenhum relacionamento se constrói com traição. Nenhum relacionamento se constrói com desconfiança. Nenhum relacionamento se faz com mentiras, com enganos, com promessas não cumpridas, marcando horário e chegando atrasado. Nenhum relacionamento se faz com conversinhas, com engano. É necessário um relacionamento para ser longo, ter fidelidade. Tem homens fiéis nesse lugar, meu irmão? Glória a Deus. No passado você já talvez traiu sua esposa. No passado já entrou naquela conversa de que homem macho tinha que ter 3 mulheres. Era a mulher para ter a mãe dos filhos, era a amante, e quando cansasse da amante tem uma segunda amante. É para lá, isso é coisa do diabo, isso é coisa do engano. Isso é uma característica do diabo, do mundanismo. A igreja de Cristo ensina fidelidade, fidelidade a Deus, fidelidade à sua família, à sua esposa, fidelidade à sua comunidade, fidelidade ao seu pastor. O pastor não pediu para pregar isso não, tá? Deixa eu dizer para você, irmão, está faltando homens leais, fiéis, homens leais, homens fiéis. Há 8 anos nós começamos aquela comunidade, e há 8 anos, irmãos, cada vez mais minha fé nos crentes está diminuindo, sabe, na conversa dos crentes. Eu só acredito em crente agora depois que caminha comigo assim um bocado de tempo, 6 meses, 1 ano. Que tem cara que chega lá, escuta uma mensagem, se alegra, pastor, Deus, agora eu encontrei a igreja. Eu digo, Jesus, que bom, pastor, eu vou vir para cá, Deus mandou vir para cá. Certo, irmão. Como é que eu faço? Posso ser membro agora? Faz o seguinte, para ser membro da igreja você tem que ficar 6 meses vindo para os cultos, frequentando, conhecendo. Se você chega, Deus falar contigo, você achar que é membro, aí depois vai ter um curso de membresia que eu vou explicar como é que é a igreja. Aí você faz lá. Aí assim, porque algumas pessoas dizem, vou ficar aqui não, porque o pastor nem ficou muito alegre não, porque eu pensei que ele ia se empolgar. Eu digo, irmão, me empolgo, não sabe por quê? Porque está faltando fiéis. Pessoas que chegam e dizem, eu estou aqui, 2 meses depois você procura na igreja e não está mais. Gente leal, que caminha com você, muitas vezes quer se aproximar de você porque você sai na TV, porque você ficou conhecido, porque prega ali, porque é o pastor da igreja e tal, depois chega aqui, parece que chega perto de você e vê que você é só servo, vou embora daqui. Ou então do lado abriu uma igreja famosa, né? Lá na minha região, quando eu cheguei lá, tinha bem pouquinha igreja. Tinha Assembleia de Deus lá, cidade de funcionários.
umas 2 pequenininhas. Meu irmão, hoje o que tem igreja com 5.000, com 10.000 gente lá do lado, as placas grandes e tudo mais. Alguém chega, pastor, a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão, não, nós fomos chamados por Deus para ser igreja. Quando Deus nos chamar para ser igreja, vai ter gente aqui, vai ter um rebanho para cuidar. Quando não tiver rebanho, vamos para outro canto, atrás do rebanho, porque a igreja não é templo, irmãos. Nós não somos concorrentes. Cada pastor, Deus mandou um rebanho para que ele possa cuidar. Agora tem as ovelhas rebeldes, infiéis, que não podem ouvir um primeiro programa de rádio, o pastor pregando bonitinho, corre para a igreja lá para comer capim do outro lado, seco. É desse jeito. Está faltando fidelidade. Está faltando alguém olhar assim, ó irmão, está aqui, ó, metade da igreja tem 10 anos aqui, tem 20 anos. Eu sei que esse problema não acontece aqui, eu estou falando assim, mas não acontece aqui. Temos aqui da Zona Sul, vamos ouvir também. Precisamos de fidelidade. Fidelidade é a palavra-chave na relação entre o mordomo e o seu senhor. Administrar com responsabilidade, com zelo, com sabedoria, tudo que o Senhor nos entregou. Infiel é aquele que pensa que pode fazer o que quiser com o dom que Deus lhe deu. Não é seu. Segunda característica, está nos versículos 3, diz o seguinte: quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por qualquer tribunal humano, em verdade nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Sabe o que é isso? Transparência. Diga, primeiro é o quê? Fidelidade, diga. Fidelidade. Agora diga, segundo, transparência. O dispenseiro fiel não tem medo da auditoria humana, ele está tranquilo. Lá em Provérbios diz o seguinte: quem caminha em integridade, caminha seguro. Ele não tem medo da transparência dentro da igreja. E eu pergunto, querido, se a gente pegasse seu celular agora, e eu pudesse expor aqui no telão o Facebook. Se nós pegássemos o seu WhatsApp agora, e pudéssemos colocar as últimas conversas que você teve nessa semana, poderia ser exposto publicamente? O negócio está sério, né, irmão? Ou ia encontrar as fotos só de sunguinha. Tá igual o pastor domingo, um pastor amigo meu foi lá na igreja, no final do culto. Ele chegou, pai, vem aqui me visitar e tal. O culto terminou 9 horas da igreja. Disse, pai, quando eu cheguei aqui não tinha um presbítero com outra mulher aqui assistindo o culto da tua igreja? Eu, vixe. Já pensou um negócio desse? Eu digo, eu nem conheço, meu irmão. Leve para você logo, leve para você. Será que alguém pode, irmão? Está difícil, né? Transparência. Ser quem você é em Deus, quando todo mundo está olhando, mas quando não tem ninguém vendo. Como diz Bill Hybels, integridade é o que você é quando ninguém está olhando. A sua esposa sabe sua senha do celular? Tem homem que não dá a senha do celular, isso é uma coisa esquisita. A esposa não sabe a senha do celular, do WhatsApp, do Facebook. Que segredo é esse, irmão? Um pastor americano, ano passado, ano atrasado, um pastor americano, casado, com filhos, os hackers entraram dentro do site, um site chamado Ashley Madison, que é um site para quem quer ser infiel no casamento, entra lá. Aí eles pegaram os dados de todas as pessoas que frequentavam aquele site, que estavam cadastrados. O nome do pastor estava cadastrado. Mas isso não foi o pior. Qual foi o pior? Ele não aguentou a pressão da mídia e ele se suicidou. Se matou. Transparência, irmão. É melhor você confessar uma tentação do que ter que confessar pecado. Vamos repetir isso, os homens, para a gente gravar? É melhor confessar tentação do que confessar pecado. Se tem algo que está te atormentando e... Jesus, mas eu preciso falar isso, irmão. A pornografia hoje é uma das principais ferramentas do diabo para roubar a autoridade de homens de Deus. A pornografia hoje não é como aquele tempo de Playboy na revista, na banca. Não, irmão, está aqui no celular de qualquer criança, qualquer adolescente. É só colocar no Google. Está lá milhões de fotos, de sites, de vídeos. Está matando gente. Eu tenho aconselhado pessoas no meu gabinete, pessoas casadas, que as esposas já não aguentam mais. Prestes a acabar casamento, porque não aguentam ver o homem viciado em pornografia,
viciado nessa imoralidade, e não sabe como deixar, e tem que orar, e tem que jejuar, e tem que aconselhar. Meu irmão, seja transparente. Se o diabo está te agarrando, está te atormentando, te aprisionou em laços malignos de imoralidade, você precisa confessar, precisa buscar seu líder, precisa confessar sua esposa, precisa de ajuda. Terceiro, não confie tanto nos seus pensamentos. Versículo 4. Porquanto ainda que esteja consciente de que nada há contra mim, nem por isso me justifico, pois quem julga é o Senhor. Apóstolo Paulo, estou saindo um pouquinho aqui do contexto, mas para você entender só o princípio. Ele está dizendo, eu estou consciente de que não fiz nada de errado, mas nem por isso me justifico. Quem vai me julgar é o Senhor. Então muitas vezes nós estamos olhando para a nossa vida, e nós estamos assim andando, né? Não, estou certo. Peço perdão não, porque quem errou foi ela. Peço perdão, quem está errado é ele. Eu estou certo. Coloquei, como é que eu dou um boi para não entrar na briga, agora eu dou 10 para não sair. É assim? Porque eu estou com a razão, estou com o direito. Cuidado. Homens, irmãos, amigos, não confiemos tanto nos nossos pensamentos. Podemos correr o risco de estarmos fazendo as coisas bem erradas, mas tendo certeza que estamos fazendo coisas certas. Não tem nada pior, não tem nada que nos leve para longe do nosso objetivo, para longe do lugar que nós queremos chegar, do que ir caminhando no caminho errado, tendo a certeza que ele é o caminho certo. E nisso, cá para nós aqui, as irmãs fecham os ouvidos aí. Nós, homens, somos meio, não? Nesse negócio aqui, homem gosta de parar o carro para perguntar se está certo ou errado. A mulher, meu filho, vamos parar. Não, que é aqui mesmo, está certo. Pode deixar que eu sei. Vamos perguntar aqui do lado. Não, pode deixar que eu sei, não é assim? Pode deixar que eu sei, rodou quilômetros e quilômetros. É assim? Ô irmão, se for com carro, vai ser só prejuízo de combustível. Mas se for na vida ministerial, mas se for na decisão de comprar uma casa, se for na mudança de um emprego, se for na decisão de mudar de cidade, se for na decisão de mudar de igreja, estou certo, Deus falou comigo. Acho que aqui na Gilead não tem esse negócio não, mas lá na minha igreja vem com os irmãos que Deus fala com eles, é umas coisas tremendas. Deus falou, pastor. Quem está apaixonado então, os homens apaixonados? Não, você já orou? Pastor, orei. E o que foi que Deus disse? Claro que Deus disse que sim. Eu digo, claro. Nunca vi uma pessoa apaixonada ouvir Deus dizendo não para ele, para não namorar. Não existe isso. Todo apaixonado, juro de pé junto que Deus diz, é da minha vontade, casa, é ovelha. Tá? Depois é laço. Todo mundo enxerga, mas ele não consegue enxergar. Meu irmão, olhe hoje para o caminho que você tem andado. Está no caminho certo. Está indo para o lugar certo. Deus está contigo. É importante, algumas coisas são importantes. Se eu estou fazendo a coisa certa, paz no coração. A paz é o hábito de Deus nos nossos corações. Segundo, eu tenho homens, tenho um cônjuge que pode que pode balancear esse negócio aqui. Escuta, deixa a esposa tem liberdade de dar a opinião dela. Não pode também subjugar a coitadinha, não, que ela fica, você está certo. Ela não quer apanhar, né? Você está certo. Terceiro, tem amigos, tem homens maduros ao meu redor. Quarto, você tem um pastor, meu irmão. Você tem um pastor, homem de Deus. Será que essas pessoas todas estão dizendo assim, você está errado e só você está certo? Cuidado com os julgamentos. Estou caminhando para o final. Versículo 5, ele diz assim, nada julgueis antes da hora, guardar até que venha o Senhor. Diz, porque manifestará as intenções do coração. O Senhor vai trazer luz sobre qualquer coisa oculta. Como nós temos usado os dons na casa dele. Qual o objetivo? Qual é a motivação do meu coração? Que as suas obras combinem com as intenções do seu coração. Porque um dia ele vai revelar a todos quais são as nossas intenções em fazer o que fazemos. Quais são as intenções na hora de dançar na igreja, na hora de cantar na bandinha, de tocar o instrumento, de subir para pregar a palavra, de servir na recepção, de liderar algo, de ministrar. Todas essas intenções serão reveladas.
Como nós temos usado esses dons? Quinto lugar, orgulho. Ele diz assim, versículo 6, irmãos, apliquei essas verdades a mim, Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. Nós não somos melhores do que ninguém, irmãos. Os homens não são melhores do que as mulheres. Não podemos subjugar as esposas. Os pais não podem usar de força contra os seus filhos. O patrão não pode abusar do serviço dos seus funcionários. O líder não pode ir além do que é ético e determinado pelo Senhor, pelo bom senso com os seus liderados. Tudo o que temos foi Deus que nos deu, homens. Se tudo é dele, sejamos humildes, porque o orgulho precede a queda. E no versículo 7, o sexto ponto diz assim: pois quem é que te faz destacado em relação aos demais? E o que é que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, então qual o motivo do teu orgulho, como se não tiveras ganho? Versículo 9: porquanto a mim parece que Deus nos colocou, os apóstolos, em, o que diz a Bíblia aí? Último lugar, como condenados à morte, pois viemos a ser como espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos, como dos seres humanos. Essa palavra último, colocou nós os apóstolos em último lugar. A palavra no grego, não sei se a pronúncia é essa, mas eschatos. Interessante, né? Deus chamou você para ser um eschato. Eschatos, último, o final, o distante. A mesma palavra significa inferior. Não sei se vocês estão em silêncio porque estão refletindo sobre o que eu estou falando, ou porque é uma mensagem que não combina com o congresso de homens vitoriosos. E sabe que eu vejo na pessoa de Jesus, que essa mesma palavra no grego, eschatos, últimos, que o apóstolo usa para si, lá em Apocalipse 1:17, é a mesma palavra que Jesus diz de si: eu sou o primeiro e o último. Isso combina com João 13. Eu sou mestre e senhor, mas sou o último, o eschatos, o que lava os pés de vocês. Meu querido, deixa o Senhor aprovar você. Não tenham vergonha de se humilhar. Homens, não tenham vergonha de chorar na frente de suas esposas. Não tenham vergonha de molhar seus rostos com lágrimas no culto, adorando a Deus. Não tenham medo de dobrar os joelhos diante do Senhor e declarar sua total dependência dEle. Líderes, não tenham medo muitas vezes de confessar para os seus liderados. O que eu tenho aprendido, que eu tenho conseguido ler de grandes homens de Deus, não é aquela liderança onde o líder é um grande homem que não falha, mas é aquele homem que tem a capacidade de confessar suas falhas e seus erros diante dos seus liderados. Há 3 categorias de dispenseiros, meu irmão: os que constroem uma obra sólida, os que constroem com material fraco e os que destroem o que construíram. Como você, homem, eu e você, estaremos diante de Deus no dia do juízo, no dia do seu tribunal? Naquele dia, será que Ele vai dizer conosco: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Foste fiel no pouco. Você pode ficar em pé?
sobre o muito te colocarei. Deus nos chamou para sermos servos. Não importa a posição que você tenha na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade. Vamos servir. O que mais marca nos encontros de casais, encontros de jovens que nós realizamos, as pessoas que frequentam, não são nem as palestras. É como aquelas pessoas servem por amor. Porque a nossa sociedade não quer mais servir uns aos outros.